Amém, queridos? Passando aqui só para poder deixar uma reflexão com os irmãos acerca do congregar. O diabo é muito astuto, queridos. O diabo, ele é muito ardiloso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele pede para que nós não possamos ignorar os ardis de Satanás. Então, nós estamos recebendo muito conhecimento da verdade. Muitos pequeninos estão recebendo iluminação da verdade acerca de coisas tremendas que estavam esquecidas desde o século IV, quando o catolicismo romano entrou em cena, né, estabelecendo várias doutrinas que são antibíblicas. E nós estamos conhecendo verdades tremendas, estamos constatando com os primeiros discípulos, até o século III, os discípulos dos apóstolos, outros até discípulos diretos de apóstolos, escritos desses homens de Deus que tinham entendimento da fonte e que a partir do século IV foram corrompidos, e até hoje muitas mentiras continuam sendo propagadas nas igrejas. Mas olha só, queridos, Deus leva um tempo para poder restaurar todas as coisas. E no processo da restauração, nós devemos ter sabedoria nesse processo. Como assim, Wagner? O que isso tem a ver com congregar? Tudo a ver. Tudo a ver com congregar. Por quê? Muitos estão deixando de congregar porque não querem estar em nenhuma igreja evangélica, porque para ele tudo está errado. Não é que tudo esteja errado. É raríssimo ter uma igreja que tenha o conhecimento pleno da verdade, queridos. Então, se eu for depender de congregar numa igreja que tem o entendimento pleno da verdade, eu também vou deixar de congregar. E tem outro detalhe, nós não somos os donos da verdade. Ainda temos verdades que ainda não fomos revelados. O Espírito Santo, aos poucos, está trabalhando no corpo para poder revelar essas verdades para nós. Então, o intuito dessa gravação é deixar registrado para os irmãos que congregar é indispensável. Nós precisamos uns dos outros, queridos. No ambiente de comunhão, Deus se manifesta. Ah, mas eu não posso ter comunhão com uma igreja que crê na Trindade. Eu não posso ter comunhão numa igreja que não entende o reino de Deus. Eu não posso ter comunhão numa igreja que espiritualiza tudo, não crê nas profecias literais. Eu não posso congregar numa igreja pentecostal ou numa igreja que crê no pré-tribulacionismo. Queridos, calma, não é assim. Não é assim. Essa não é a sabedoria de Deus. Nós precisamos compreender o processo. E Satanás, ele não é bobo. Ele vê que muitos estão recebendo iluminação da verdade, como eu e você. E aí o que ele faz? Já que ele não consegue te frear, ele te empurra. Vai, tá bom. Para que congregar? Tá todo mundo errado, é tudo uma grande Babilônia. Sai dela, povo meu. E aí ficam pessoas individualistas e não têm comunhão, não têm uma liderança sobre si. Olha só, queridos, a igreja ela não foi estabelecida por Deus para ficar fora de uma liderança. Ninguém pode se apacentar a si mesmo. Nós precisamos de um líder, ainda que esse líder não tenha o entendimento da verdade que nós temos, contanto que ele seja honesto, contanto que ele seja uma pessoa apaixonada por Deus e te ame. Então não é porque ele é pré-tribulacionista, ou crê na Trindade, ou prega a prosperidade somente, ou não fala sobre a volta de Jesus, e por aí vai. É pentecostal, fala em línguas no púlpito sem interpretação. Não é por causa disso que ele não pode liderar você ou a mim. Por quê? Porque ele foi levantado por Deus para ser uma espécie de liderança sobre nós. Então nós precisamos sim de lideranças sobre nós. Todos nós precisamos de lideranças. Todos nós, até mesmo o líder máximo de uma igreja, ele precisa prestar contas com outra pessoa, que não necessariamente seja no ministério dele, mas de outro ministério. Mas todos nós temos que ter alguém superior a nós, para que nós possamos prestar contas e sermos liderados por ele.
Ah, não, meu pastor é Jesus, o único pastor. Ah, meus irmãos, para. Ah, o templo somos nós, eu não preciso de um local físico para poder me reunir. Para também, queridos. Isso é infantilidade. Então, queridos, uma célula fora do corpo, ela morre. E muitos estão caminhando nesse processo de morrer espiritualmente, tendo um pleno conhecimento da verdade. Olha só, o Espírito falou comigo, muitos estão tendo entendimento da verdade, eu estou revelando para ele está estudando, eu estou, por causa dessa busca intensa, por causa dessa dedicação, eu me revelo a ele, mas ele está sendo caminhado para a morte. Por quê? Porque não está congregando, porque não está tendo comunhão com outros irmãos, nem está permitindo ser liderado pelo seu pastor, pela sua liderança. Queridos, eu não estou falando aqui que você deve congregar numa igreja corrompida, não é isso. Tem igrejas que realmente não dá, mas tem muitas e muitas e muitas igrejas que o líder não tem o entendimento da verdade ainda. Eu creio que são virgens prudentes, vão despertar na hora certa, que dá para congregar, queridos. E ter relacionamento uns com os outros. Queridos, isso é preciosíssimo. Preciosíssimo. Domingo passado eu visitei a igreja que eu fazia parte. Eu continuo fazendo parte dessa igreja, mas numa outra filial, perto da minha casa. Eu visitei, queridos, e o Espírito falou comigo assim de forma tremenda: Wagner, você precisa disso. Todos nós precisamos dessa comunhão, estar reunidos como igreja, ainda que tenham erros doutrinários lá. Mas uma coisa, a pessoa está errada por ignorância. Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. Outra coisa, a pessoa realmente está fazendo de forma deliberada. Mas não foi o caso, né? Onde eu fui. Há erros doutrinários? Sim. Eu já constatei pela palavra, já fui convencido pelo Espírito, tendo como testemunha, como fundamento, os pais da igreja, né? Que são os que receberam direto da fonte. Então, os escritos deles já estão disponíveis para nós, coisa que a Igreja Católica aprendeu durante muitos séculos. Hoje já estão disponíveis para nós, né? O reino de Deus, o reino que tanto é falado na Bíblia, é o reino dos 1000 anos. Falou em reino de Deus, associa aos 1000 anos, queridos. Claro que no momento o reino está dentro de nós. Nós podemos experimentar e extravasar os poderes do mundo vindouro. Mas o reino, de fato, é o reino que virá, e que reinaremos em vida. Então a Bíblia, ela foca demais no casamento do Senhor Jesus com a sua noiva amada, que é a igreja, judeus e gentios. E esse reino literal de 1000 anos que acontecerá nesta terra, queridos, em que Jesus reinará no trono de Davi. Davi nunca reinou no céu. Então, se Jesus vai reinar no trono de Davi, é porque ele vai reinar em Jerusalém. Davi reinou em Jerusalém por 40 anos. Jesus reinará por 1000 anos em Jerusalém. E detalhe, após os 1000 anos, para todo sempre. Porque Jesus devolverá o reino ao Pai. A nova Jerusalém descerá e Deus será tudo em todos. Então a Bíblia fala demais do reino de Deus, como o reino dos 1000 anos. Só que boa parte das igrejas entende que o reino de Deus é somente para agora. Inverteu o processo. Né? O foco não está nos 1000 anos, mas aqui e agora. Mas a Bíblia foca exatamente o contrário. Então, erros doutrinários que acontecem. Uma pastora pregou na minha igreja, né? A Bíblia não permite pastorado feminino, mas ela foi usada de uma forma tão extraordinária, queridos. A presença de Deus foi tão tangível naquele lugar, foi quando o Espírito Santo falou comigo: eu não levo em conta o tempo de ignorância. A pessoa tem um coração próprio, está me buscando, eu vou me manifestar. Então, o processo da restauração de todas as coisas, ele é progressivo, mas nós precisamos ter sabedoria para vivermos, estarmos com sabedoria nesse processo. Ah, ali ensina errado, eu não vou para lá. Não, não é assim, não é assim. O processo não é esse. Então que nós possamos adquirir a sabedoria do alto para alcançarmos o equilíbrio da verdade. Precisamos congregar. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, não caiam na pilha daqueles que pregam que você deve abandonar as congregações só porque elas não estão cheias da verdade.
Não façam isso. Tem congregações que não dá para congregar, obviamente. Está completamente afastada. Essa daí, não digo essas, mas outras que não tem tantos erros e que as pessoas usam, eles erram por ignorância, Deus não leva em conta. Eu não vou deixar de ter comunhão com meus irmãos, de orar uns pelos outros, de compartilhar, de sair com eles, de ter uma comunhão gostosa. Se você precisar, eles estão lá para te ajudar. Se você tiver condições, ajudar até mesmo financeiramente alguém. Você que tem um carro, dar uma carona para alguém e nesse caminho você conversar com ele. Queridos, a comunhão é tremenda. Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Amém, queridos? A unção de Deus está no meio de ajuntamento. O que Deus vai fazer no tempo do fim, Ele não vai fazer com pessoas individualmente. Ele vai fazer com o corpo. Então, não abandone suas congregações. Congregue e peça a Deus sabedoria para suportar esse processo de restauração de todas as coisas. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Que o Senhor nos abençoe.